Esse episódio é uma edição especial do Volume 11. Ele contará com duas partes. A primeira, um debate entre amigos da Universidade de Brasília, todos alunos de licenciatura em música. Eu, João Vitor Vilela, seu host, guitarrista, Bruno da Cunha, também guitarrista, e Isaac, percussionista. A segunda contará com o professor de História da Música da Universidade de Brasília, do Departamento de Música, Adeilton Bairral. Então vamos à segunda parte. Estamos aqui no Departamento de Música da UNB com o professor de História da Música, Adeilton Bairral. Professor, você poderia se apresentar, por favor? Eu estudei especialização, mestrado e doutorado na área da musicologia histórica, que cabe exatamente ensinar a história da música. E aqui no departamento eu dou aula de História da Música 1, 2, 3 e 4 e também dou aula de História da Música brasileira, que vai desde os tempos coloniais até o século XXI, e também dou aula de Introdução à Musicologia, que é a minha formação foi toda em musicologia, e agora eu dou aula de Introdução à Musicologia também. Então, assim, o meu trabalho é um trabalho voltado para a música colonial brasileira do Império. Atualmente eu estou mais no Império do que no período colonial. E eu trabalho sempre com a ideia da permanência, não com a ideia da evolução da história da música. Porque a evolução da história da música todo mundo faz. E eu faço um estudo em cima da permanência, ou seja, a forma de pensar mais antiga que permaneceu até o final do século XIX. Então vamos lá. Você poderia começar nos dando uma explicação de como surgiu a música, quais eram seus objetivos e como mudaram até os dias de hoje? Bom, desde que se tem notícia de música, desde a antiguidade clássica, a gente tem os registros de música que vão nos levar a uma compreensão do que é belo, A música está sempre ligada a rituais religiosos, música militar, música para solenidades cívicas e também música para entretenimento. Tudo isso envolve a ideia do belo. Tinha que ter alguma coisa que fosse, no caso militar, que fosse bela, mas que também impulsionasse os soldados, por exemplo, ir à guerra. Então, é uma coisa de contemplação, uma música de contemplação feita somente para ouvir, então você tem uma outra visão. Isso começa na Grécia Antiga, essa visão da música para ouvir, para contemplar. Depois a gente vai ter o princípio do equilíbrio como o princípio do belo. Aquilo que tinha equilíbrio era o belo. E essa concepção volta no século XVI, se perpetua no século XVIII, XVI, XVII, XVIII, que é a mesma concepção do belo. Cada época da música tem uma concepção do belo e elas estão sempre ligadas, até esse período, à ideia de equilíbrio, de proporção. Está sempre ligada a isso. Essa questão do belo se tornar algo subjetivo, ela começa a aparecer no século XIX. Então, do século XIX para frente é algo subjetivo. E no século XX aparece a música conceitual, que não tem uma preocupação com o belo. Estou falando de música erudita, de música acadêmica erudita. Mas a música popular e as obras dos períodos clássicos, românticos, que é o que a gente mais ouve, mantiveram essa ideia do belo. Então, o belo ele é circunstancial. Então, a gente tem esses períodos da história que vão pautar essa conceituação. Então, qual evento ou eventos fez com que se parasse de ir atrás dessa beleza musical? Ela seria substituída depois pelo quê? Bom, no momento em que a gente tem música ligada a sentimento, que isso começa no Barroco, ali século XVII para frente, entre o século XVII até meados do século XVIII,
a concepção da música ligada a sentimento. Música é sentimento. Música é o que eles chamavam na época de afetos. Né? A música está ligada estreitamente aos afetos. Só a partir daí começou a ser ligado à emoção. Isso. O belo, anteriormente, ele existia, mas música ligada a sentimento, que vai ser naturalmente o sentimento que vai levar ao belo, né, que vai entender o que é belo, daí dessa época para frente, século XVIII, é que começam os estudos de estética, que é exatamente a parte da filosofia que vai lidar com o belo. Então, no século XX, essa ideia do belo, ela não é necessariamente ligada à música, porque os compositores começam a se preocupar principalmente com o material que ele vai trabalhar, e o material é conceitual. Então, eu, por exemplo, vou criar uma escala, como no dodecafonismo, eu vou trabalhar em cima de um sistema que eu criei, e aí eu vou exercitar minha capacidade de criação em cima desse sistema. E isso acontece em vários sistemas ao longo do século XX até o século XXI. Então, a gente tem essa preocupação, a gente encontra essa preocupação nos compositores de não terem necessariamente um contato com o público. Se o público gostou, bem. Se não gostou, paciência. Mas aí você vai ver alguns momentos do século XX que os compositores são preocupados sim em atingir o público, em agradar o público, apesar da linguagem moderna, com dissonâncias, etc. Essa mudança de começar a agradar o público foi devido ao quê? É uma necessidade de que a música ela deveria ser levada ao máximo de pessoas possível, né? Então não era uma coisa totalmente fechada, hermética, que só quem entendia os conceitos do compositor é que poderiam ouvir aquela música. E antes era assim? Não era antes, não, concomitantemente, entendeu? Não é uma questão de ordem cronológica, mas concomitantemente você vai encontrar compositores preocupados com essa estética que vai agradar as pessoas, mas não é uma estética anterior do romantismo, por exemplo. É uma estética que dentro com os elementos da música moderna, e até mesmo da música contemporânea, que faziam parte desse conjunto de obras que vai agradar o público, né? Que vai ter é mais palatável, ele não vai fazer uma coisa tão pesada, que vai ser tão fechada, tão hermética. Então, se as pessoas estavam acostumadas a ouvir músicas mais elaboradas, como do período clássico, barroco, a harmonia do jazz, etc., por que mudou tão radicalmente? As pessoas não tiveram aversão a essas músicas simples demais, como o blues na parte harmônica, ou as rítmicas também simples do rock? Aí a gente tem duas linguagens. A gente vai ter uma linguagem da música erudita, que vai ter esse compromisso nenhum com uma coisa que agrade como blues, ou como rock, ou como jazz. Você não vai ter esse elemento. Né? Você pode ter, mas não é uma coisa que os compositores vão estar preocupados com isso. Mas então, quando se fala na música popular, ou se fala no jazz, etc., você tem todos os elementos da música presentes. Você tem a harmonia, a melodia, o ritmo e o timbre. Né? Então, quando você pensa num instrumento tocando jazz, música de jazz, você pensa em basicamente dois instrumentos, piano ou saxofone. Certo? Então, são instrumentos básicos para se fazer dentro daquele estilo ou daquele gênero, né? Porque jazz, por exemplo, ele é gênero e ele é estilo também, né? Você pode imprimir o estilo do jazz num samba, por exemplo, né? Então, e aí o que acontece? Trabalhando com esses elementos, que são elementos que sempre tiveram presentes na música, né, você vai agradar o público, porque é alguma coisa que o público entende, é uma linguagem que o público entende. Né? E isso aí vai fazer com que haja uma aproximação maior, principalmente com quem tem uma concepção, uma compreensão do que é aquele material que ela está ouvindo. É possível dizer que sempre existiu música popular? Desde sempre. Você vai encontrar uma música que é voltada para essas coisas que eu falei, rituais, etc., como você vai ter também uma música que é cantada pelo povo. Ele vai cantar nas celebrações de família, que ele vai dançar, né? Então tem todos esses elementos, né? Muitas vezes não foram registrados, não tiveram escritos.
Mas aí quando você começa ali em torno de 1100 com os trovadores, você tem já uma escrita que existe e aí vai ficar mais fácil de relatar isso. Mais tarde, já no século XX, vai surgir a etnografia musical, a etnomusicologia, que vai ter lá as suas formas de registrar música folclórica, enfim, música popular de todas as formas vão existir aí. Eu pessoalmente pensei que surgiu no século XX, depois do que a gente chama hoje em dia de música erudita. Mas aí você tem um fator no século XX que não tinha antes, que é a gravação. Então as pessoas poderiam ouvir, toca num bar tal, e eu não vou, ou num bar, ou eu não frequento aquele lugar. Né? Então ela não conhecia, mas quando você tem uma gravação e que isso chega à mão das pessoas, aí há um conhecimento da música popular de uma forma bem diferente. E esse termo começa a ser usado para músicas como blues e jazz nesse começo do século XX? Música popular? Isso. Sim. Então são chamadas de popular a partir dessa possibilidade de gravação. Isso. E o que você acha das críticas ao pop internacional de hoje em dia, funk carioca, sertanejo universitário e essas músicas que são mais simples e geralmente feitas pelo âmbito comercial? Tem alguma relação entre essa simplicidade e a beleza musical? Eu acredito que não, mas depende muito da música que você esteja falando, né? A simplicidade é uma coisa que vai ser buscada na segunda metade do século XVIII para frente, que é exatamente a melodia sutil, sublime. Né? Então, muitas vezes são melodias muito simples, né? Não são melodias complexas. E aí sim, você não vai ter uma harmonização complexa acompanhar uma melodia simples. Você vai ter muitas vezes melodias simples, agora músicas complexas das pessoas, talvez uma complexidade orquestral, né? Aí já é uma outra coisa, mas você pode ter uma melodia acompanhada, que a melodia não é complicada, mesmo a melodia da Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo, tá, tá, ti, tá, tá. Você vai ter uma melodia super simples, mas que foi elaboradíssima, né, de todas as formas que a gente pode imaginar, com as variações que foram feitas, né, dentro daquela obra. Então, depende, você pode pegar uma melodia simples e transformar numa coisa complexa, ou você pode pegar uma melodia simples que muitas vezes ela não é propriamente a melodia, mas nesses casos que você citou, talvez seja a letra, né? Quer dizer, são melodias muito simples, uma letra também muito simples, talvez, né, até uma letra que seja um pouco piegas. Clichê também. Clichê, exatamente. E aí você vai ter uma melodia simples em cima de uma letra pobre, digamos assim, né, uma letra cheia de clichês. E então eu acho que isso é um material que vai empobrecer também a harmonia, né? Quando você vê o tratamento dado a uma melodia simples que se torna uma coisa complexa, como esse exemplo que eu acabei de dar aí da Nona Sinfonia, você não vai ter esse mesmo tratamento pelo acompanhamento que é feito, né, normalmente. Então você vai ter 1-5-1 o tempo todo quase, né? Então isso vai empobrecer. No caso do funk, por exemplo, ele surgiu no momento em que você tem os equipamentos de gravação democratizados para toda a população. Eles não necessitam de um estúdio. Não precisa. Então as pessoas criam, né, geralmente uma letra com apelo, né, um apelo erótico, pornográfico, defendendo isso, defendendo aquilo. Então você tem um refrão que se repete, né? E é um refrão constante. Às vezes você nem percebe estrofe, refrão, parece que tudo é refrão, porque repete, repete, repete. E aí você vai ter um empobrecimento também, bastante grande, porque não tem tem muito mais ritmo do que melodia, sim, tem. Mas o ritmo é elaborado? Ritmo fixo. Um ritmo fixo que você pode programar, né, o seu teclado, o seu computador, etc., para fazer esse acompanhamento.
isso aí é uma... Aí você fala assim, mas é uma música que está sendo feita. Sim, ninguém está tirando, está dizendo que não é. música. Mas depende muito da complexidade. Nesse caso, o belo está ligado à complexidade. Na ausência da complexidade, torna coisas simples demais, né? Então, o outro que a gente estava falando que é elaborado, né? Aí você traz para essa realidade que empobreceu. Então é o sistema tonal empobrecido, né? Coisa que muitos musicólogos vão falar isso da música do século XX. Agora, tem um outro elemento também que é popular e que envolve também esse acesso rápido à tecnologia para ajudar, que é o rap, né? E o rap, muitas vezes as letras são muito mais interessantes, né? São letras que têm uma dinâmica, é um ritmo que tem uma dinâmica, então às vezes é uma simplicidade, mas que ela pode agradar. As pessoas trazem esses conceitos para comparar as músicas umas com as outras. Você acha válido ou algo completamente pessoal? Eu acho que vai pelo gosto, né? Mas quando você começa a comparar, você tem que estabelecer qual seria o termo de comparação. Então, você tem o sertanejo, por exemplo, universitário, você vai ter um tipo de letra, um tipo de música que vai ser algo dançante, que vai ser algo fácil de decorar, né? Alguma coisa que não é complexa e que vai levar as pessoas ou gostar ou não gostar, né? Então, assim, eu entendo que existe música boa quando você compreende todos os elementos que estão dentro daquela música. Ou aí você concorda com aquela estética, aí sim, aí você vai dizendo, essa música é interessante, essa música é boa. Agora, é uma questão absolutamente subjetiva. Então, peraí. A definição de boa música pode variar de gênero musical para gênero musical? Eu acho que as pessoas acabam por optar por determinados gêneros, ou determinar gêneros ou estilos, porque agradam mais ao seu, a sua estética, né? O seu gosto, né? Então, essa questão de compreender e comparar é uma coisa bem difícil, porque você vai bater, né? É o cara que prefere o amarelo e outro prefere o azul e, né, vai ser meio complicado de falar de uma coisa e outra. Poderia ser dito, por exemplo, que ao criar um filho e tentar musicalizar ele desde a infância, você não preferiria que ele fosse exposto à música erudita, que tem uma elaboração maior instrumental, é mais rico instrumentalmente? Então, ao mesmo tempo que muitas pessoas falam que é relativo a essa qualidade musical, há basicamente o conceito de que algumas músicas são mais bem trabalhadas do que outras, especialmente no quesito de elementos musicais e instrumentação, talvez tendo até mesmo mais musicalidade, se isso for um termo correto de se usar. O que você acha sobre isso? Esse direcionamento, ele é uma coisa dependendo dos pais, né? Os pais é que vão criar esse ambiente. Eu, por exemplo, sou produto disso, né? Então, desde pequeno, frequentando salas de concerto, ouvindo música popular de boa qualidade na minha casa, enfim, um pouco ou mais a gente está sendo direcionado por aquilo que a gente ouve, né? Então, esse direcionamento seria muito interessante se as pessoas começassem a entender o que é complexo e o que não é, né? Porque muitas vezes as pessoas elas acham assim, mas tem preconceito contra a música clássica e aí não faz esse direcionamento para o filho, né? Então aí fica uma coisa meio caminho, mas eu quero que ele seja musicalizado. Mas qual o modelo de música que deveria ouvir, né? Pelo menos música de boa qualidade, não importa se é popular ou erudita, né? E, em geral, qual que era o acesso da população à música, excluindo essas de tribos, por exemplo, e rituais? Se você tem uma música pertencente a um determinado grupo, que não é um grupo urbano, né, um grupo rural, que você tem até hoje, você tem aí pelo interior, você tem
Folia de Reis, você tem todas essas coisas. As pessoas vão e participam, e tocando, cantando, enfim. E nos coros religiosos também, as pessoas têm um acesso à música, né? E aí elas, inclusive, elas vão, muitas cantoras de jazz, pessoas que trabalharam com jazz, começaram suas vidas musicais dentro de igreja, né? Então, essa democratização da música de dentro da igreja, que as pessoas podem participar, ela existe até hoje, né? Então, elas se agregam ao grupo, né? E esse grupo ajuda com que ela tenha um desenvolvimento estético também. Ela vai ficar com o ouvido mais apurado, porque ela tem que afinar, e outros aspectos musicais também, ela vai crescendo, né? E a partir de que momento a música, especificamente a de concerto, tem essa ligação com a nobreza, em que a população não tem tanto acesso a ela? Então, se a gente falar que faz parte da música erudita, da ópera, a gente vai começar no século XVII, os teatros de ópera, que na verdade eles conhecem um pouquinho antes, mas no século XVII elas se popularizam muito, e a ópera italiana ela começa a se espalhar por todo o universo ocidental, né? Então, como eu costumo dizer sempre, você vai ter ópera no século XIX de Moscou a Cuiabá, né? Cuiabá, no interior do Mato Grosso, você vai ter lá, subindo pelo Rio Paraná, companhias italianas se apresentando. Então, isso vai ser uma coisa que vai se popularizar muito. A música instrumental, ela já é uma linguagem um pouco mais metafórica, né? A ópera é um discurso direto. Tem texto, tem encenação, tem tudo. A música instrumental, ela tem essa questão da interpretação da metáfora, de entender os temas, de entender a elaboração de temas, etc. e tal. Então você vai ter esse tipo de música surgindo como acesso ao público. No final do século XVIII vão surgir as associações de concertos, então as pessoas vão poder pagar para assistir, e tudo isso vai se popularizar, tanto a ópera quanto a música instrumental, sinfônica ou música de câmara, elas vão se popularizar a partir do século XIX. Talvez por causa da dificuldade de acesso a alguns a um instrumento, a um professor, né? O que acontece com a Revolução Industrial do século XIX? Os instrumentos começam a ser fabricados em série. Antes, para você ter um piano, por exemplo, você tinha que encomendar um fabricante de piano. A partir do século XIX, você tem um piano pronto para comprar numa loja. Tem uma fábrica de pianos que produz piano para vender. Então, isso facilita o acesso das pessoas ao piano. Então, ao mesmo tempo que populariza esses concertos, todas essas atividades, e aí o teatro musical também vai começando a tomar outros contornos e vai começar a apresentar coisas bem populares. Não é uma ópera séria, etc. Você vai encontrar coisas divertidas, né? Operetas, etc. Mas, quando você tem esse acesso aos instrumentos, também surge no século XIX o acesso a partituras, por causa da Revolução Industrial. Então, o papel vai ficar mais barato, a impressão de música vai ficar mais barata, as pessoas vão ter acesso às duas coisas, aos instrumentos, estou falando piano, mas outros instrumentos também. Vão ter acesso aos instrumentos e às partituras, né? E aí elas vão desenvolver. Claro, você vai ter partituras com complexidade de todos os níveis, desde os mais complexos para quem está adiantado, até o mais simples para quem está começando. E há um repertório do século XIX próprio para esse deleite pessoal, para esse prazer pessoal. E aí, eventualmente, algo que a gente citou antes, a gravação, talvez tenha sido o maior motivo para se tornar algo mais popular. Mas, além disso, também há a criação de algo que as pessoas chamam de mainstream. Algo que todo mundo ouve e uma música, de certa forma, globalizada. Até mesmo no sentido da cultura. Sim, bom, aí nós temos essa ideia daquilo que predomina, né, do mainstream. Você tem uma linguagem do século XVIII, que as pessoas querem ouvir aquilo. No século XIX, com a popularização de todos os tipos de música, também vai acontecer. E no século XX a gente vai ter uma série de gêneros que vão começar a surgir, e principalmente de alguns dos 30
anos para cá, você vai ter uma série de gêneros musicais que vão surgir em decorrência da necessidade de se ter lucro, né? Então, quem é que vai consumir? Qual é o perfil que eu quero atingir? Então, a música era feita sob medida para cada nicho de consumo, né? Então, você vai ter um público que vai querer uma música mais dançante, né, pop, e aí você vai ter muitas vezes direcionados, como o K-pop, por exemplo, que é direcionado mais para adolescentes, né, do que para outra faixa etária. Então você vai ver produtos outros que não é só música, envolvendo aquilo tudo. Então você vai encontrar roupas e outros objetos que têm a ver com aquilo. Isso mesmo vai acontecer, por exemplo, o sertanejo universitário, por exemplo, né, você vai... eu já vi fotografias que as pessoas estavam, né, com aquela moda do Texas, né, chapéu, cinto com aquela fivela enorme, né, roupas super apertadas, botas, etc. Então se tem aí um conjunto de coisas que se identifica com aquele tipo de música. Então você vê que tem um nicho para se conseguir lucro, né? Acontece isso com todos, se você parar para pensar, acontece isso com todos os gêneros musicais da atualidade que você vai comprar a gravação. Então, esses produtos, eles muitas vezes não estão preocupados com a questão musical. Eles estão preocupados com o todo, né? Em tudo que pode, inclusive a música, ela faz parte. Então, é algo que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, mas quando vêm elas estão comprando um objeto que tem a ver com aquele grupo A, B, C, D. E usando isso como exemplo, como o tópico é beleza musical, essas músicas que são feitas não apenas para ganhar dinheiro, começou a ter esse efeito do Loudness War, ou guerra de volumes, tomando forma expressivamente depois dos anos 80 com os softwares de gravação. Nisso, as produtoras começaram a aumentar mais e mais o volume da própria gravação, e essa simplificação simplesmente leva a uma perda de dinâmica, timbre e, enfim, uma variedade instrumental que também decai ao longo do tempo. Então, você não acha que isso faz uma música mais pobre musicalmente? Depende, né? Depende. Já vi muita coisa que tem um sonsaço, né, de ensurdecer e que tinha um bom resultado. Agora, já vi muitas coisas absolutamente repetitivas e cansativas. Eu acho que isso é um aspecto que vai atingir um público, né, porque também tem uma coisa, linguagens novas, muitas vezes elas surgem, não é o caso do K-pop, mas é o caso do funk, por exemplo, ou desse segmento que você está falando, né, que são feitos para dar uma sensação de transgressão, né? Então, a ideia de transgressão, quando você ultrapassa, né, o limite, né, aí todo mundo que começa a incomodar o vizinho, abaixa esse som porque está me incomodando, né, você começa a ter esse momento, né, de que você faz parte de alguma coisa que vai contra a ordem normal das coisas, né, a ordem do dia a dia. Então, isso também faz parte na música do século XX, né? Tanto popular quanto erudito, você vai ter o elemento transgressão. E para fecharmos, fazendo o link com essa parte do elemento transgressor, o que você especularia para o futuro? Olha, é difícil falar o que pode vir, mas vou tentar. Usando seu conhecimento, assim, do que aconteceu durante a história. Essa questão de você... Porque muitas vezes as coisas são feitas em ondas, né? A história é feita em ondas, então as coisas vão e voltam, né? Então você vai ter... A simplicidade, eu acho que ela nunca vai desaparecer. Na minha opinião, ela vai continuar a existir, porque isso é uma necessidade das pessoas não terem que pensar muito para ouvir, né? Então, quando você pensa para ouvir, você tem uma música mais de contemplação, de eu parar para ouvir mesmo. Eu chamo de contemplação essa coisa de parar para ouvir música. E de não necessariamente entender da primeira vez que você ouve. Isso, a música complexa é isso, né? Agora, eu acho que vão surgir outros gêneros que tenham um ritmo que seja também muito atraente para a maioria da população que consome esse tipo de música, né? Música mais simples. Você vai ter uma evolução. Outra coisa também que a gente vai ver
o aparato em torno de um show, por exemplo, né, cada vez mais elaborado. A gente vai ver shows, por exemplo, que tinham espetáculos de iluminação. Hoje em dia você já tem telões, você já tem projeção. Realidade virtual também. Isso, tudo isso. Então você tem um conjunto de fatores que não vai ser só música, que vai somar para um novo momento, e muitas vezes uma coisa simples, porque a complexidade está nas imagens, e a gente está na época em que o visual, né, é mais valorizado do que os outros sentidos, do que o auditivo, por exemplo, e aí você tem esse apelo todo. Então, eu acho que as coisas vão evoluir nesse sentido, elas vão mudar nesse sentido, né, de o que está em volta vai influenciar aquele tipo de música. E aí é impossível de prever o que vai surgir. E essa foi minha entrevista com o professor de História da Música, Adeilton Bairral. Ele também é regente da Camerata de Música Antiga da UNB. E você pode ir atrás de mais informações no site volumino11.com ou no Instagram, @volumino11. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.